paz do Senhor, meus queridos. Aqui é a pastora Ângela Bartolazzi que está falando. Meus queridos, eu quero falar com você hoje sobre a tempestade. A tempestade que às vezes nós mesmos é que arrumamos. Eu quero ler com você em Jonas 1, e eu quero mostrar para você que nós trazemos a tempestade para a nossa vida muitas vezes. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha só, meus queridos, prestem atenção. Jonas não quis obedecer, ele tinha as razões dele, como nós também muitas vezes temos as nossas razões. Quando Deus manda a gente falar uma coisa e a gente não fala, quando Deus manda a gente fazer algo que talvez seja um pouco difícil para nós e a gente não faz, a gente não fala, a gente não obedece, a tempestade vem. Mas a tempestade vem não é porque o inimigo se levantou e está furioso. Não é porque quem mandou foi Satanás. A tempestade veio porque quem mandou foi o Senhor Deus. E sabe por quê? Por causa da desobediência. Veja só no verso 4, o que está escrito? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, a ponto de o navio estava quase quebrando, de tão forte que foi a tempestade. Por causa de uma desobediência. Nós às vezes queremos colocar coisas no meio do nosso chamado, entre o nosso chamado e a nossa obediência. E Jonas fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa, ele falou: quer saber, eu vou fugir, eu não vou obedecer. Deus falou comigo para fazer, mas eu não vou fazer não. Ele tinha razões? Tinha. Muitas razões. Como nós temos. Mas Deus, quando chama a gente, Ele não pergunta quais são as exigências que você me faz para cumprir o chamado. Ele não pergunta isso não. E Ele também não pergunta: você tem algum impedimento de cumprir o chamado que eu estou te dando? Não. Quando Ele chama para a obediência, nós só temos que obedecer. A única coisa que a gente tem que fazer é obedecer. Se Jonas pega direto, obedece, ele não teria passado por toda essa coisa terrível que ele passou. Na tempestade, ele se vê obrigado a falar com os companheiros, né, com as outras pessoas que estavam no barco, o navio, né? Era um navio muito grande, com certeza. Ele falou com os outros companheiros, com os marinheiros: me joga no mar. E eles ficaram com medo de estar cometendo um assassinato. Olha o pavor que ele fez esses homens passarem. Embora ele tenha mostrado para todos os homens quem é o nosso Deus de verdade, mas ele poderia ter evitado tudo isso.
E aí ele tem que ficar no ventre de um peixe. Não sei qual o grande peixe, mas no verso 17 está escrito assim, ó: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ele poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse simplesmente obedecido. Olha só, meus queridos, eu nem consigo imaginar o cheiro insuportável que estava lá dentro. Um cheiro insuportável que estava dentro daquele peixe. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar esse cheiro? Se o peixe tem um cheiro forte do lado de fora, quando a gente vai lá na peixaria, compra o peixe e vem fazê-lo, ele já vem limpo. Se ele tem esse cheiro forte, você imagina esse peixe lá dentro. Você consegue imaginar isso? Um peixe dentro, por dentro, aquela gosma, tudo que ele comeu, ele estava dentro do estômago do peixe. Além do suco gástrico do peixe, também tinha todos os objetos, todos os outros peixes, todas as outras coisas que ele comeu. Você pode imaginar isso? O cheiro que estava lá dentro? A escuridão. Há uma história que é contada por volta de 1891, que um rapaz, ele foi engolido pela baleia. Está na internet, você pode encontrar. O rapaz tinha 21 anos, se chamava James Bartley. Ele foi engolido, estava inconsciente, pálido. E a coisa interessante é que ele, depois de muito tempo, muitos dias, conseguiram encontrar a baleia que o engoliu. E ele conta a experiência de que foi engolido, ele sentiu só escorregando. A pele dele ficou prejudicada por conta daquele suco gástrico. Então ele teve mais ou menos a experiência de Jonas. Eu acho que é interessante como Deus faz as coisas. Ele fez isso acontecer para que hoje os incrédulos pudessem crer na história de Jonas. Porque a história de Jonas realmente é bem assustadora. A pessoa ficar ali, né, no ventre de um peixe 3 dias. 3 dias? Você consegue imaginar um trem desse? Um negócio bem assustador. E o rapaz morreu de morte depois de outra coisa, não foi por causa da baleia. Ele viveu até 1908, 1909, 18 anos depois desse acontecido, provando assim para qualquer incrédulo que ouve o Jonas da Bíblia. E o mais interessante é que quando Deus fala com a baleia, ele fala com a baleia: solta o Jonas agora. Vai soltar o Jonas, porque ele está passando umas coisinhas que são necessárias para o tratamento dele. Então eu quero dizer para você que você pode deixar de passar tudo isso. Olha só no versículo 10 do capítulo 2. Falou o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Não se sabe se é uma cachalote ou uma baleia, né? Não se sabe ao certo, só sabe que é um peixe, e o peixe tem que ser muito grande para engolir um homem.
Então a gente pensa que é uma cachalote, que é uma que tem uma boca maior e aí consegue engolir um homem inteiro. E sem arranhão, sem mastigar. Então acredito que a pele dele tenha ficado parecida com a pele do rapaz, né? Esse James. Ficou esbranquiçada como se fosse queimada. Então eu quero te dizer uma coisa. Não espere a batalha, a tempestade vir para obedecer. Obedeça ao Senhor e cumpra o seu chamado. Porque você pode estar causando a sua própria tempestade. Deus age dessa forma porque Ele quer a gente por perto, porque grandiosidades podem acontecer por causa da nossa obediência. Tantas pessoas foram salvas por causa da obediência de Jonas depois. 120.000 pessoas, homens que eram contados, as mulheres e as crianças não. Está aqui no capítulo 4, versículo 11. 120.000 pessoas, 120.000 homens. 120.000 homens. Contando aí as mulheres e contando aí, cada um tem uns 5, 6 filhos, 10 filhos. Você imagina a quantidade de gente que não tinha naquele lugar. Então, o processo foi necessário, mas causado por Jonas. Se ele tivesse simplesmente obedecido, ia lá pregar para esse monte de gente, seriam salvos, pronto, acabou. Às vezes você pensa o seguinte: mas meu Deus do céu, fazer Jonas passar por tudo isso por causa das outras pessoas. Querido, o valor de uma alma para o Senhor é incalculável. A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Pode pensar que grandiosidade é essa? O céu inteiro celebra. Isso é milhares, miríades de anjos celebrando quando um pecador se arrepende. E nesse caso aqui, 120.000 homens, mais o restante. A festa no céu que houve, porque Jonas não queria muito, mas obedeceu. E Deus ainda teve que falar com ele segunda vez. Você acredita numa coisa dessa? É sério isso, é muito sério. No capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Segunda vez. Querido, se Deus falou com você, não importa mais nada, obedece. Cumpra aquilo que está no coração de Deus. É maravilhoso fazer cumprir o chamado, é maravilhoso a gente obedecer naquilo que Ele quer. Tem coisa que parece mesmo absurda da gente fazer, tem coisa que é difícil de fazer, mas a gente obedece, quem capacita é Ele. Quem nos enche de unção é Ele, quem enche a boca da gente das palavras certas a serem ditas é Ele. Quantas vezes a gente fala assim, manda outro. Queridos, não fala isso não, que Deus manda mesmo. Manda alguém mais capaz do que eu. Sempre tem alguém mais capaz do que eu. Mas Ele escolheu a mim. Ele escolheu você. Não importa a sua capacidade intelectual. Não importa. Importa que tem que obedecer. Para não passar por tempestades à toa. Para não passar por tempestades que a gente mesmo procura. Quantas pessoas passam por enfermidades físicas? Porque Deus mandou cumprir chamado, mas a pessoa quer fazer como Jonas.
Quer desobedecer. Fingiu que escutou. É igualzinho o pai falar com o menino, com o filho, né? Vai fazer esse negócio, vai levar o lixo lá fora. O menino fala, vou levar. E 3 dias depois o lixo ainda está no lugar. Aí o pai tem que brigar, tem que corrigir, para ensinar. Aí a coisa com Deus é da mesma forma. Com Deus é assim também, a gente desobedece, ele vai lá e corrige. E a correção dele não é tão agradável de se passar. É por isso que a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando a gente desobedece, vem o sacrifício e a gente não quer passar pelo sacrifício. Mas a questão é que se a gente não quer passar pela tempestade, então a gente obedece. E não adianta barco, não adianta navio. Porque o pau vai quebrar. E aí, ter que passar todo aquele processo de dor, de sofrimento à toa, é melhor obedecer. Obedeça. Obedeça a voz do Senhor, para que não venha tempestades sobre a sua vida. Muitas vezes a gente, por não querer obedecer o chamado, a gente repete, a gente passa por aquele processo várias e várias vezes até obedecer. Até entender que aquele processo foi desnecessário. Não teria passado por ele nenhuma vez se tivesse obedecido. Exatamente. A obediência é o melhor remédio. Então, meus queridos, eu quero te falar. Obedece. Deus chamou você, não importa. Não importa, não importa, não importa. Obedece. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua capacidade física, intelectual. Não olhe para você. Olha para o Senhor. Quem capacita é Ele. Quem enche é Ele. Busque a palavra de Deus, ore, leia a palavra de Deus, busque ao Senhor. Quanto mais você buscá-lo, mais você está cheio da unção, mais você está sendo capacitado por Ele para fazer. Eu sei que muitos empecilhos virão, muitas pessoas virão para tentar atrapalhar o seu ministério, o seu chamado, mas ponha isso na mão do Senhor e obedeça. Vamos orar, queridos. Deus querido, em nome de Jesus, quero apresentar os meus irmãos diante do teu altar. Quero pedir ao Senhor que o Senhor dê a eles, ó Deus, uma convicção do chamado. Mostre a eles, confirme o chamado de cada um, para que não haja tempestades, ó Deus, em nossas vidas sem necessidade, para que não haja nenhum empecilho, para que não haja nenhum atrapalho. O Senhor faça cumprir em nossa vida aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor deseja que façamos. Encha-nos com a tua presença, encha-nos com a tua unção, nos capacite, nos direcione, mostre os nossos passos, porque a tua palavra diz no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então guia os nossos passos, ó Deus, guia os nossos passos. Guia, Senhor, porque Tu és a lâmpada para os meus pés e Tu és a palavra, a luz. A Tua palavra é a luz para o meu caminho. Se é lâmpada para os meus pés e se é luz para o meu caminho, isso quer dizer que eu não vou estar em escuridão. Isso quer dizer que eu não vou estar sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque a Tua luz vai estar clareando os meus pés. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, entregue a Ele. Não deixa para amanhã. No nome de Jesus, tenha um encontro real com Ele. Deixa Ele guiar a sua vida, deixa Ele guiar os seus passos. Deus te abençoe de forma poderosa. Deus te abençoe. Abençoe sua casa. Que haja
paz e tranquilidade para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.